Olá, alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar do conteúdo de História, os imigrantes no Brasil. Mas antes, vamos fazer um breve resumo do que já foi estudado. As pessoas que se mudam para outra região são chamadas migrantes, lembrando que essa migração ocorre dentro de um mesmo país. A descoberta das drogas do sertão atraiu muitas pessoas para a região amazônica. Os bandeirantes foram importantes para a exploração do interior do Brasil, mas também foram responsáveis pela captura e morte de milhares de indígenas. A exploração de metais preciosos atraiu grande fluxo de pessoas para a chamada região das Minas. O auge da exploração do látex no Brasil ocorreu entre o final do século XIX e as primeiras décadas do século XX. Ficou conhecido como o ciclo da borracha. O deslocamento de um grande número de pessoas do campo para as cidades é chamado de êxodo rural. Vamos fazer o estudo dirigido da página 263, que tem um mapa que pede para vocês observarem as setinhas e depois pintarem a legenda de acordo com cada fluxo migratório indicado no mapa. Fluxo migratório significa que as pessoas saíram daquela região e foram para outra região. Podemos observar aí que a primeira setinha ela descreve que milhares de pessoas que viviam no Nordeste se deslocaram para a região Sudeste em busca de oportunidades de emprego, principalmente na indústria, no comércio e na construção civil. Lembrando que a região Nordeste é a região onde nós vivemos. Então, saiu dessa região, que foi a região Nordeste, e foram aí para a região Sudeste. A região Sudeste é a região onde compreende aí os estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo. Então, a primeira setinha aí, ela vai ser pintada de vermelho. A segunda vai ser pintada de verde, porque elas falam que pessoas que viviam na região sul deslocaram-se para os estados do centro-oeste e norte do Brasil, em busca de terras e melhores condições de vida. Região sul é a última região aqui, ó. Então, a única setinha que tem saindo para outras regiões é a verde. A próxima setinha vocês vão pintar de azul. Entre o final do século XIX e o início do século XX, houve uma grande migração de pessoas do Nordeste para a região amazônica para trabalhar na extração do látex. A região Nordeste, lembrando novamente nossa região, e o Amazonas se encontra aqui na região Norte. A setinha que indica essa migração é a setinha azul. Sobrando aí a setinha roxa, que fala que a construção de Brasília na década de 1950 atraiu milhares de trabalhadores do Nordeste. Então, mais uma vez, ó, saíram do Nordeste e foram para Brasília. Como vocês podem observar aí no mapa, então esse fluxo migratório, a maior parte das pessoas elas estão saindo da região Nordeste e indo para outras regiões em busca aí de melhores condições de vida. Página 264, questão 2. Ligue as frases que melhor se complementam. Chamamos de êxodo rural o deslocamento de um grande número de pessoas do campo para as cidades. A utilização de máquinas nas lavouras contribuiu para que muitos camponeses abandonassem o campo, já que as máquinas substituíram o trabalho humano. Muitos camponeses migraram para as cidades em busca de empregos. Na questão 3, pede para vocês entrevistarem uma pessoa que tenha migrado para o município onde você vive. Lembrando que migração ocorre dentro de um mesmo país. É uma pessoa que sai de um estado e vai para outro estado, ou pode sair de uma cidade e ir para outra cidade dentro do mesmo estado. Em relação a essa atividade aí, vocês vão escolher se vocês vão entrevistar uma pessoa que é migrante ou entrevistar uma pessoa que é imigrante, que é o exemplo que pede lá na página 271. Imigrante vai ser uma pessoa que saiu de um país
e veio para o Brasil. Se você tem conhecimento de alguma pessoa que tenha feito esse processo e quiser fazer entrevista com essa pessoa, vocês podem fazer. No caso, vai ser a entrevista da página 271. Os imigrantes no Brasil. Você já reparou que no Brasil existem pessoas descendentes de diversos povos? Isso acontece porque seus ancestrais têm diferentes origens. Os avós e bisavós de algumas pessoas, por exemplo, deixaram o país onde viviam e migraram para o Brasil, trazendo consigo seus costumes e tradições. No início do século XIX, muitos imigrantes se mudaram para cá, principalmente em busca de melhores condições de vida. Grande parte deles foi viver no sul do país, ocupando terras ainda pouco povoadas. Na segunda metade do século, a vinda dos imigrantes aumentou por causa das novas oportunidades de trabalho no campo e nas cidades. Em 1850, o tráfico de pessoas escravizadas da África foi proibido no Brasil. Isso gerou uma falta de mão de obra que comprometeu os lucros dos grandes proprietários de terras. Assim, com o apoio do governo brasileiro, muitos fazendeiros passaram a estimular a vinda de estrangeiros para trabalharem principalmente na produção cafeeira. O café começou a ser cultivado no Brasil no século XVIII, na região norte, porém foi no sudeste que esse produto teve um maior desenvolvimento. No século XIX ocorreu uma grande expansão da produção cafeeira no Brasil e aos poucos os cafezais foram avançando, principalmente na região oeste do estado de São Paulo. Para estimular a vinda de imigrantes, foram feitas propagandas em vários países, como Itália, Alemanha, Espanha e Japão. A maioria das propagandas mostrava o Brasil como um lugar onde os imigrantes poderiam ter uma vida melhor. Elas apresentavam a possibilidade de os imigrantes terem seus próprios lotes de terra, onde poderiam trabalhar e enriquecer. Mas a situação real não era bem assim. Quando chegavam no Brasil, muitos imigrantes eram obrigados a trabalhar para os grandes fazendeiros nos cafezais, para pagarem suas despesas com alimentação e moradia. A viagem ao Brasil. Na viagem ao Brasil, a maioria dos imigrantes era acomodada em pequenas instalações nos navios, que eram desconfortáveis e com pouca higiene. A viagem era feita em grandes navios a vapor e demorava cerca de um mês. Lembrando que os termos imigração e emigração têm conceitos diferentes. Lembra que vocês pesquisaram e anotaram no caderno? Então, a saída de alguém de seu país de origem para ir morar em outro país é chamada de emigração. Já a chegada dessa pessoa no país de destino é chamada de imigração. E aqui na página 271 tem outro roteiro de entrevista, só que nesse caso pede para fazer a entrevista com uma pessoa que seja imigrante. Então vocês não precisam fazer as duas entrevistas, vocês vão escolher se vocês vão fazer a entrevista com um migrante ou com um imigrante. Para fazer essa entrevista, vocês vão anotar as perguntas e as respostas da pessoa no caderno de história.